Olá, seja muito bem-vindo à Band. Começa agora a entrevista especial do Band Eleições 2012 com os candidatos a prefeito de Palmas. Ele já esteve à frente do Instituto Federal do Tocantins, bate no peito e se diz o melhor e mais preparado para governar a cidade de Palmas. Arrogância ou autoconfiança? É o que vamos tentar desvendar aqui nesta entrevista. Estamos falando do professor Adail, candidato pelo PSDC. Candidato, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Professor, o que aconteceu com o seu partido que perdeu representatividade no Congresso Nacional? Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Récio. Eu diria para você que o nosso partido passou por algumas situações que eu diria difíceis, né? Quando tentaram acabar com a democracia cristã. Na época, né, Maluf e grandes grupos do nosso partido, que nós já tínhamos aí 3 governadores, né? Então era o PDC, Partido Democrata Cristão. Então aquele momento foi muito difícil para a democracia cristã. E surge esse baluarte, Zé Maria Imael, né, renasce da cinza e refunda-se a democracia cristã no Brasil, em 95. E com isso, né, ele foi um dos melhores constituintes, nós tínhamos representatividade, foi um dos constituintes mais brilhantes que nós tivemos, com atuação fantástica, fenomenal, estava sempre entre os melhores, os 10 melhores da Constituição. E ele parte sozinho, porque a política, como nós vemos, ela tem esses viés e, na época, boa parte do PDC foi apoiar o Maluf, naqueles momentos. E aí, com isso, praticamente a democracia cristã vai a estaca zero. E o Zé Maria ressurge. E nisso nós precisávamos nos instalar em todo. Aí já surge a democracia cristã já com PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Colocamos a palavra social, a nossa sigla, né? E isso nos levou a buscar o crescimento no Brasil inteiro. E aí teve momentos que nós tivemos que lançar candidato a governadores, né, praticamente sem estrutura em todos os estados da federação, e o nosso presidente maior, que era o que tinha condições de voltar à Câmara Federal, candidatou a presidente da República, exatamente para movimentar o partido, crescer o partido. E, em função disso, nós não tivemos a felicidade de levá-los a presidente da República e perdemos a representatividade. E dentro desse quadro, dentro dos princípios da democracia cristã, não é fácil a eleição para a Câmara Federal e para o Senado. Portanto, nós estamos buscando, estamos lutando, estamos com uma campanha das mais brilhantes hoje no país, que é a campanha, né, para o resgate dos valores da família. Nós queremos criar um Ministério da Família, não para criar mais um. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse ministério. Falando do Imael, ele se tornou um grande marqueteiro, além de ser um grande político, mas dentro da estrutura, da realidade do partido, ele se sai muito bem, até mesmo com o jingle dele, que o Brasil inteiro acaba conhecendo e lembrando até hoje. O nosso presidente nacional é um caboclo preparadíssimo, né? Conhece bem a política brasileira e tem utilizado os recursos mínimos, porque nós entendemos que a legislação eleitoral é muito injusta para quem está querendo crescer dentro de uma estrutura partidária. E o Zé Maria ele tem a inteligência, uma capacidade de dialogar, de comunicação e uma seriedade que quem está próximo dele se sente assim muito afável, porque ele fala com clareza, com os princípios da democracia cristã. E nós verificamos que estamos no caminho certo, nós vamos chegar lá. Candidato, qual é o seu real envolvimento com a política aqui de Palmas? Olha, Récio, eu faço a política séria e honesta, né? Porque quando a política partidária é algo diferente que a gente mais recente tem buscado. Mas eu faço política a minha vida inteira. Né? Desde sair de seio de uma família de 17 irmãos, né? Aqui na região do Jalapão, das regiões mais carentes de políticas públicas, mas uma região bonita, com um potencial turístico muito grande, mas infelizmente a mais carente talvez do nosso estado de Tocantins, de carente de políticas públicas. Não é a região mais pobre, não, nós é carente de políticas públicas. E nós tivemos a felicidade de estudar na melhor escola que eu considero do país. Um capiauzinho aqui do Jalapão, comedor de piqui, teve essa felicidade. Mas sofri algumas, eu diria assim, restrições, algumas discriminações. Quer dizer, era tido como o melhor aluno de Ponte Alta e prestei o exame de seleção escola técnica, não passei. Depois prestei no Hugo de Carvalho Ramos, que era um colégio de líderes, mas de líderes políticos lá em Goiás. Fiz a prova e achei que fiz bem e não passei. O filho do prefeito da minha cidade na época nem fez a prova e passou. Então, essas discriminações sofremos na pele. E aí tivemos a clareza, né, por parte do meu irmão mais velho, que é o meu segundo pai, de dizer o seguinte: olha, se tem 10 vagas num concurso,
Eu vi isso quando eu tinha 14 anos, eu estava chorando porque não admitia, eu era muito tido como inteligente e tudo, e não consegui passar nos concursos, lá na seleção para entrar na escola técnica. Então ele disse para mim, olha, se tem 10 vagas num concurso público, uma é para filha de gente pobre e humilde, e você não precisa mais de que uma, portanto você tem que ser o primeiro. Então eu incorporei isso, todos os concursos que fiz na minha vida eu passei em primeiro lugar, uma dedicação muito profunda, tive a bênção divina, porque só tem isso para justificar na minha vida. O senhor se emociona bastante quando o senhor fala sem disso. Dúvida, dá para perceber isso. Sem dúvida, Récio. A nossa vida é uma vida muito batalhadora. Quando eu fui para Goiânia, meu irmão trabalhava de limpeza num clube Jaó, chamado Jaó, que é comparado aqui como esse clube Paraíso das Águas, e tinha que sustentar um irmão que ele tinha o sonho de ser um grande estudante. Então era muita luta, tinha vezes que nós só comíamos uma vez no dia. Por isso que hoje eu faço comparação com clareza. O senhor passou fome? Eu não diria que passei fome. Nós alimentávamos uma vez no dia e depois nós passamos, quando eu passei na escola técnica, lá tinha 3 merendas, de manhã, de tarde e à noite, por isso que eu chegava às 7 horas. Não era só por isso, porque a escola era muito boa, me atraía permanentemente. Eu chegava às 7 horas da manhã, né, tinha que sair em torno de 5h30, porque eu morava no bairro mais distante da Escola Técnica Federal de Goiás, e aí tinha um lanche de manhã, à tarde e à noite. Eu saía depois de 9 horas da escola. Claro que eu aproveitava todas as coisas boas que tinha a escola, mas era basicamente pelos 3 lances. Depois, quando eu passei na universidade, antes mesmo de terminar um curso técnico, eu fui aprovado na universidade. E aí passei a almoçar num restaurante comunitário. Por isso eu digo hoje por aqui, eu não preciso almoçar num restaurante comunitário para dizer que sou humilde, que sou simples, igual alguns candidatos que nós percebemos isso. Eu almocei mais de 5 anos da minha vida por necessidade. E olha, era a melhor refeição que eu tive. E foi a escola que te salvou? Sem dúvida nenhuma. Eu sou fruto de um processo educativo. Sempre estudei em escola pública. O senhor falou que o seu irmão foi o seu segundo pai. Por quê? Olha, óbvio que eu fui criado por um homem do campo, um homem ou uma mulher que não sabe assinar o seu próprio nome. Mas foram os melhores secretários de educação que eu tive. Aliás, é uma das razões por que eu estou na política. Muito cedo, eu era chamado a participar das questões políticas por um discurso forte que eu fazia, mesmo quando muito jovem. E meu pai sempre dizia, meu filho, você já está igual aos outros políticos? Eu dizia, não, meu pai, enquanto eu estiver discursando e falando com a cabeça erguida, eu não entro nessas questões politiqueiras que estão por aí. Mas eu fui criado por esse homem, onde ele dizia e nos ensinou algo básico que a política nacional precisa. Sabe? Eu passei por 4 universidades públicas, me graduei em 4 cursos, tenho especialização, tenho mestrado, mas esse ensinamento eu não aprendi na universidade. E meu pai desde pequeno, mas minha mãe, volta a dizer, eles não sabem escrever o nome, mas foram os melhores secretários de educação que eu tive, coisa que a universidade não me ensinou. Pelo contrário, a universidade me ensinou a ser muito esperto, e esse esperto dentro do contexto político. Mas me ensinaram algo que é um valor muito grande que eu tenho, é nunca mexer no que é alheio. E isso dentro de um processo de gestão pública significa não desviar recursos, não ser corrupto, essas coisas. Então eu devo esta formação a um homem do campo que criou 17 filhos, com muita luta, mas nunca cometeu um equívoco de mexer no que é alheio, de fazer coisa errada, nunca foi processado, tem uma conduta limpa de cabo a rabo. E esses são os princípios que eu fui formado. O teu registro de nascimento é de Goiás, é isso? Exato. O senhor nasceu aonde, então? No Goiás Olha, ou no Novo Tocantins? Eu digo para você que eu nasci no seio de uma família que lutava pela criação do estado do Tocantins. Então eu nasci em Ponte Alta do Norte, que era no estado de Goiás. Mas já nasci dentro de um seio de uma família que lutava pela criação do estado do Tocantins. E ao ir ao Goiânia, eu tive a felicidade de participar da Conorte. As pessoas que sabem que a Conorte era para o estudo dos problemas do Norte Goiano, as pessoas que militaram ali conhecem bem o professor Adailton. Nós esgotávamos nós estudantes do Norte de Goiás, esgotávamos, por exemplo, eu acho que tem muita gente que é injustiçada aqui no estado do Tocantins, por exemplo, Totó Cavalcante, era deputado na época, nós esgotávamos nos 3 primeiros dias a cota de xerox do seu gabinete em Goiás, para panfletar a criação do estado do Tocantins. Eu mesmo organizei 8 ônibus, organizava os torneios. Isso está contra os valores, né? Entendeu? Não é contra os valores, porque nós tínhamos uma luta muito grande pela criação do estado do Tocantins. Então, quando é para um bem maior, aí tudo claro, bem. Não, eu diria que o deputado tinha na sua cota de xerox lá, e ele apoiava a criação do estado de maneira... Então estava dentro do escopo do trabalho claro, dele. dentro do escopo do trabalho dele, que era a criação do estado do Tocantins. Senão o senhor vai ser acusado de estar usando a máquina pública em benefício próprio. Não, mas era nessas questões porque o deputado apoiava e tudo. Então eu acho assim, que nós tínhamos uma luta muito grande, né? Mesmo quando estudante, sem condições. Eu não tinha dinheiro para comprar uma caneta, mas cheguei a organizar 8 ônibus para ir lá buscar o apoio dos deputados federais pela criação do estado do Tocantins. Pena que chega no Tocantins, parece que só tem um criador do estado.
né? E isso não é justo conosco, que nós tivemos uma luta. Eu digo, eu nasci num seio de uma família que lutava pela criação do Estado do Tocantins, que queria isso. E foi a melhor, com todas essas agruras da política que tem no Estado do Tocantins, mas foi a melhor coisa que poderia acontecer para o tocantinense, é a criação do Estado. Eu estava numa discussão agora cedo pelo Twitter, e conversando até com o Odir Rocha, e eu estava questionando a ele se Palmas tinha que ser exatamente nesse ponto geográfico. Eu acho que é um grande equívoco de estabelecer Palmas aqui, porque você não tem estrada e você não tem rio navegável, que isso foge completamente do que dizem os especialistas do surgimento de cidades. O senhor concorda com isso? Olha, Récio, eu tenho um princípio. Por que eu lutei enquanto estudante pela criação do Estado do Tocantins? É preciso nós entender a causa e a luta da criação deste Estado para compreendermos por que Palmas deveria ser aqui. É por causa da usina? Não, a usina veio depois. Será? Eu diria para você, por exemplo, nós lutávamos, eu enquanto estudante, porque eu tive a felicidade, a bênção divina, nas condições, eu diria, humildes da minha família, de estudar na Escola Técnica Federal de Goiás. E eu tinha um sonho que aquela escola pudesse vir para o Tocantins, para a região, porque quem tem família como nós, como é que pode encaminhar 17 filhos para estudar em Goiânia? Não tem condições. Então o nosso sonho era trazer escola técnica para cá, era trazer universidade para cá e tudo, principalmente da margem, do lado de cá do Rio do Tocantins. Olha, só para te dizer, o melhor governador para nós foi considerado o pior para Goiás, que era Ari Ribeiro Valadão, que ainda deu que construiu o projeto Rio Formoso, algumas coisas nessa região que era muito esquecida. Então, para nós, é essencial. E olha, Palmas está no centro geográfico do nosso estado, com a cidade centralizada, nessa margem, obviamente para trazer mais benefício e trazer um desenvolvimento também melhor, descentralizando isso. Mas ela se arrasta pela dificuldade de logística, distribuição. Sim, mas aí nós temos que colocar, não na questão geográfica, mas nós colocarmos na capacidade pública de planejamento e execução desse planejamento da cidade de Palmas. Que eu acho que planejaram, acho que a escolha foi certa. Mas não executaram. Mas não executaram esse planejamento como deveria. Nós temos condições de ter uma logística muito próxima. Quer dizer, a ferrovia está chegando, a Belém-Brasília passa aqui próximo. Mas muito devagar, né, candidato? Sem dúvida nenhuma. Mas aí eu digo, por incompetência, por falta de planejamento ou de um planejamento que foi muito mal executado. Será que é incompetência mesmo, candidato? Olha, eu vou muito além da crítica. Olha, eu diria para você que, diante das coisas que nós temos visto na televisão... Não quero forçar o senhor Eu sei, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. É claro que, além da incompetência, existem esses desvios públicos. Existem essas questões que nós vimos na televisão, esses fatos colocados de maneira muito clara. Claro que precisam ser apurados e tudo, mas a gente percebe claramente isso. Houve uma supremacia muito forte de um grande grupo de poder político no Tocantins e, com isso, não houve a abertura para a diversidade de ideias, para que se fizesse realmente uma capital na sua execução planejada. Mas mesmo assim, eu estou contente muito com essa cidade, dela ter localizado nessa região. Lutei para que fosse Porto Nacional, certo? Porque Porto Nacional já tinha uma estruturazinha mínima, mas Palmas, no meu ponto de vista, foi bem escolhido. Poderíamos, a ideia de começar com um planejamento e execução boa, Palmas realmente foi no lugar acertado diante do quadro que nós lutávamos pela criação do Estado. O senhor me parecia um dos candidatos mais indignados no início da campanha, mas o senhor tem se mostrado muito comportado. O que está acontecendo? Olha, a indignação continua. É óbvio que, às vezes, as pessoas imaginam da gente, às vezes, um ataque muito forte a essas políticas. Eu, no exercício da minha vida e na função de professor, é que eu digo, eu tenho lutado bravamente para me tornar um educador. E na minha candidatura também é para educar um processo educativo. Não sei se isso é pretensão ou arrogância da minha parte. Mas é muito difícil para um professor, nas condições em que estou. Inclusive, no momento não estou de greve porque eu estou licenciado, mas estou apoiando os meus colegas professores que estão de greve. Está dentro de uma candidatura a prefeito de Palmas. É dificílimo, nós sabemos da dificuldade. Mas por que nós colocamos e por que temos a consciência disso? Porque estamos indignados. Indignados como todo o povo tocantinense, em especial de Palmas, desses grandes grupos políticos que estão administrando há mais de 20 anos essa capital e este estado e não dão respostas às demandas sociais da população. Estou indignado também, por essas candidaturas aventureiras que olham para o Tocantins apenas como forma de ganhar dinheiro. E aí nós precisamos contrapor essas ideias. Olhei para os lados, olhei para o outro, não vi nenhuma candidatura que poderia contrapor no campo das ideias. Obviamente, como a legislação eleitoral é muito injusta, e aí é culpa dos nossos deputados e senadores, certo? Não permite que candidatos como o Adair possam levar sua mensagem
a toda a população da nossa cidade. E aí fica aquela incompreensão. E aí? O candidato não tem dinheiro, não ganha? O senhor está pensando numa política muito poliana, não? Eu diria que não. Eu diria que não, que nós compreendemos muito bem, tenho a flexibilidade de dialogar com todas as forças políticas, mas nós precisamos ir mudando as coisas, pelo menos, não no ritmo talvez que nós desejamos, mas no ritmo que a população precisa e necessita. Então eu digo que eu não estaria um candidato, eu diria assim, muito nessa indignação que às vezes as pessoas esperam. Mas eu acho que a campanha começou. Né? Esse espaço que vocês dão é uma forma de a gente expressar o que pensamos de fato. Obviamente que hoje o sistema político é todo, você emite uma opinião, de repente perde o horário eleitoral, tem uma pancada de coisas, a gente tem que ter esses cuidados. Mas por isso que eu gostaria dos debates. Lutei bravamente para que tivesse debates nos Aureni, no Taquari, nas Armas, nos lugares onde as pessoas se situam, de maneira que os candidatos pudessem mostrar de fato a sua própria competência, e não a competência dos marqueteiros, das inteligências dos seus assessores, que às vezes o candidato fala até aquilo que ele não tem a menor noção do que é. Eu prefiro, é que eu digo, eu não tenho assessoria nenhuma, Récio. Eu sou assessor de imprensa, eu sou assessor jurídico, eu sou contador, eu sou tudo da nossa campanha. De modo que a população possa enxergar o candidato Adailton na sua essência, o que ele é, o que ele pensa. Se ele pensar errado, não vão votar no professor Adailton. Mas eu gostaria imensamente que as pessoas tivessem um olhar e uma reflexão profunda para o que falamos, para o que pensamos, mas muito também pelo que já fomos na cidade de Palmas e no estado do Tocantins. O senhor falou em direito de resposta. O senhor acredita que o direito de resposta ele é uma afronta à liberdade de imprensa e de comunicação? Eu diria que não, porque eu acho que nós temos que dar a liberdade total à imprensa. Por que isso acaba não coagindo, por exemplo, o senhor de avançar nas críticas e citar nomes? Porque tem sempre alguém que vai fazer o juízo de valor. E nós sabemos que a nossa formação, ao longo desses 500 anos de Brasil, não é uma formação adequada que permite até a liberdade de imprensa e às vezes as pessoas se situam dentro de determinadas conjunturas, seja elas políticas ou econômicas, e aí faz o seu próprio juízo de valor e se equivocando. Quantos erros na justiça nós não temos aí demonstrado, principalmente no campo político? Então a gente fica sujeito a isso. Então, a democracia... E como nós temos um tempo muito pequeno, nós às vezes ficamos muito analisando, e como eu disse para você, eu não tenho assessoria. Eu tenho que fazer o próprio juízo daquilo que nós vamos dizer para que a gente não perca o mínimo tempo de falar aquilo mínimo que é a população. Mas eu hoje já comecei a fazer uma reflexão com a população, você deve ver nos próximos programas nossos, eu vou pedir para a população, sem medo de perder o tempo de televisão, mas eu quero fazer uma reflexão com a população. Não dá mais, Récio, não dá. Candidato filial a determinada agremiação partidária, fica um ano trabalhando, resiste à candidatura, de repente pula para outra agremiação dizendo assim, olha, esse projeto é melhor. Está certo que nós temos que resguardar os princípios democráticos. A democracia não é mudar de lado, mudar de camisa a todo momento. Eu diria, quer mudar de lado? Desfilia do partido, abra mão da candidatura e vá para a agremiação que você queira. Agora, se vai para alguma agremiação e alguém o receba de braços abertos, também está fazendo um papel que não colabora com a política decente e ética que nós queremos. Mas isso é bom que apareça. Sem dúvida nenhuma. Isso é extremamente importante que apareça. É um mal necessário. A liberdade da imprensa para nós é extremamente importante. Eu acho que hoje nós só estamos avançando porque temos essa liberdade de imprensa. É óbvio que o direito de resposta é porque se alguém exagera, nós precisamos repor a verdade. Porque eu mesmo já fui vítima de algumas inverdades que só 6 anos depois a verdade chegou, mas eu já tinha acumulado um prejuízo. O senhor está criticando a justiça? Olha, eu diria... O senhor responde isso no próximo bloco, então. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. É rapidinho. Voltamos a falar com o professor Adailton, candidato a prefeito de Palmas. O senhor é contra a justiça? Ou, na verdade, vou refazer a pergunta. O senhor já foi injustiçado pela justiça? Olha, eu não sou contra a justiça. É um dos poderes do nosso equilíbrio democrático brasileiro. Temos que ter. Eu sou contra a legislação eleitoral que não permite que partidos que estão começando eles têm o mesmo direito que têm os outros. Então você vê, tem candidatos hoje aqui em Palmas que têm 12 minutos. Porque o nosso Congresso, e aí não é a questão da justiça, a justiça está cumprindo a legislação. Eu falo que a legislação eleitoral, que depende dos nossos deputados e senadores,
é que precisa melhorar. Precisa dar. Eu sonho um dia onde a Justiça Eleitoral, nós vamos buscar um financiamento público que para mostrar, porque os meios hoje de mostrar as propostas é via as mídias televisivas, né, as redes sociais, essas coisas. Que a Justiça Eleitoral coloque cada candidato numa sala e diga, agora fala as tuas propostas que nós vamos divulgar. De modo com o mesmo tempo, Concordo. De modo que os candidatos possam. Então, assim, eu não critico a justiça em si, eu critico a legislação eleitoral, que é injusta. Eu gostaria de ter o mesmo tempo. Mas vocês mesmos políticos fazem as leis? Exatamente. Você fala, vocês mesmos políticos. Eu quero ser político. O senhor é político. Eu quero ser. Mas eu o senhor tem uma lutando para influência política. Claro, aí é dentro daquele contexto do processo educativo em que eu me situo na minha profissão, como você também é político. Mas eu quero ser o político de mandato, para poder provocar essas transformações, inclusive no nosso Congresso Nacional. Eu tenho feito isso. Alguns projetos que nós temos que tentar influenciar a população brasileira via o Senado Federal, eu tenho tentado colocar junto com o Cristóvão, o professor Cristóvão, que é um senador da República. Agora, eu deixo bem claro, nós precisamos avançar. Por exemplo, nessa questão aqui em Palmas, por exemplo. Eu lutei bravamente, Récio, para que nós não pintássemos muros, para nós não tivéssemos um carro de som para poluir sonoramente a nossa cidade, mas a legislação eleitoral, ela dá respaldo para isso. Agora, nós temos que ser inteligentes para que há novas formas de fazer campanha eleitoral, de modo que todos os candidatos possam levar suas propostas a toda a comunidade, sem gastar muito dinheiro, porque nós sabemos que quando gasta muito dinheiro, de onde que vem esse dinheiro? Mas o senhor está falando isso porque o senhor não tem dinheiro. Eu reconheço que você pode pensar assim, mas eu posso afirmar categoricamente que não. Eu tenho dinheiro para contratar um carro de som, Récio. Eu tenho. Só que não faria isso porque eu tenho convicção que Palmas avançou um pouquinho e na próxima legislatura nós vamos avançar muito mais. Eu queria colocar Palmas no cenário nacional, porque olha o perfil dos candidatos que estão em Palmas. Perfil de candidatos jovens, modernos, todos nos seus discursos dizem que são avançados, ecologicamente corretos, que defendem o desenvolvimento sustentável, mas não conseguem abrir mão de um carro de som para nós fazer um debate lá no Taquari. E o povo do Taquari merece um debate com todos os candidatos. Ah, mas é difícil organizar, não é não. Eu tenho conclamado a esses blogs, a todo o sistema de televisão e de rádio, as organizações sociais, a sociedade civil organizada, tem pedido ao AB, ao CREA, para que promova esses debates. Isso diminui o custo de uma campanha, porque os candidatos são obrigados também a gastarem para poder levar uma mensagem. Mas levar comunicação, levar conhecimento para essa comunidade é um tiro no pé dos políticos. Por isso eu estou dizendo para você que eu quero ser político. Ainda não sou. Porque eu não me enquadro nesse tipo de político que provocou. Eu recebo porta na cara, recebo todas as agruras do cidadão hoje. Por quê? Eu pergunto, mas eu nunca fui. Mas ele tem razão. Porque prometem, ganham a eleição, eles acreditam e não realizam as coisas. Então eu estou recebendo isso. Mas eu tenho consciência que eu estou pagando pelo que os outros políticos fizeram. E eu tenho certeza que se essa nova geração, essa nova juventude que nós temos, se nós lutarmos para nos educarmos, e aí eu me incluo também, nos educarmos, nós podemos fazer uma política decente, ética, com respeito à família, que é o nosso slogan, é esse, o respeito à família, o respeito aos valores, de modo que nós podemos inovar. E eu achei que nessa oportunidade nós podemos inovar bastante. Pode observar nos meus passos e nas nossas falas em todos os ambientes públicos que nós estamos falando e os ambientes onde nós somos convidados. Nós temos uma forma diferente de fazer, pode olhar nos nossos olhos e conferir a seriedade. Mas eu ainda digo mais, Récio, confere como nós fizemos a gestão na escola técnica. Eu já tive a oportunidade de ser gestor de ordenar a despesa. E nós implantamos em apenas 3 anos de gestão, Récio, 22 cursos, entre cursos técnicos e curso superior, com as melhores notas de avaliação de indicadores do Ministério da Educação. E aí eu digo, o professor está esnobando. Não. Procure no Brasil, entre escolas particulares e escolas públicas, qual foi a escola que implantou em apenas 3 anos de gestão, com um orçamento muito pequeno, 22 cursos com as melhores notas do Ministério da Educação. Mas qual foi o segredo da nossa gestão? É porque eu sou inteligente, sou capaz? Não. Utilizei aquele princípio que o meu pai me ensinou desde pequeno, não mexer no que é alheio. Apliquei bravamente todos os recursos e bem aplicado nas prioridades, que é o que eu espero que nós devemos fazer como gestor de Palmas. As demandas da população é muito grande, os recursos são pequenos. Vai exigir um bom planejamento, um gestor, um prefeito que tenha a capacidade de definir prioridades e avançar em todas as áreas dessa administração da gestão pública. Mas o que o povo mais clama? É de políticos que tenham seriedade, que não tenha coragem de mexer no seu dinheiro e aplique todos os recursos. E isso o professor Adail tem demonstrado ao longo de sua vida e quer demonstrar e vou demonstrar se chegarmos à Prefeitura de Palmas. E vou chegar, Récio. Pode não ser dessa vez, mas vou chegar. Você pode ter certeza, porque eu tenho um sonho.
Nunca deixar de ser professor, porque é aquilo que eu gosto, que sonho. Ganho pouco, mas tenho um prazer imenso do diálogo e do ensinamento que meus alunos hoje trazem mais para mim do que eu levo a eles. O senhor defende o Ministério da Família. O que faria, então, este ministério exatamente? Olha, o Ministério da Família é uma ideia, e até quando nós chegamos ao partido, em algum momento eu questionei o meu presidente nacional. Eu digo, eu preciso de uma bandeira para que eu me enquadre dentro de um processo político partidário. E nós discutimos o que mais afetava no mundo, hoje os maiores problemas que afetavam no mundo, não só no nosso país, certo? E nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que há os valores da família, a desagregação dos valores da família. Por isso nós estamos perdendo nossos jovens para a droga, para o traficante com facilidade, porque nós estamos perdendo de maneira muito vertiginosa os valores da família. Então nós colocamos isso como bandeira política partidária, porque um partido ele não pode ser apenas para a busca do poder pelo poder. Ele tem que buscar o poder para realizar algo concreto para as pessoas, para o contribuinte e para a sociedade. Então o senhor vai ter que eliminar todos os ministérios e deixar só o Ministério da Família. Aí, essa pergunta é excelente. Porque agora eu vou no foco dessa criação. Não é mais um Ministério da Família, Récio, que nós queremos criar para ter mais um órgão público. Esse ministério será responsável pela coordenação de todas as políticas públicas dos demais ministérios e das ações, onde fica claro que toda ação terá que ser em benefício do resgate dos valores da família. O senhor está querendo transformar o Ministério da Casa Civil em Ministério da Família, é isso? Eu diria que a Casa Civil não cumpre esse papel. Qual é a nossa... Porque ela é o chefe dos ministros. Sim, sim, mas ela faz uma coordenação muito mais política. Nós queremos coordenar o que é resgate dos valores da família. Talvez é esse entendimento que nós precisamos explicar melhor. Para nós, o que é um resgate de um valor? Moradia para uma família que não tem? É o Ministério da Habitação. Exatamente. Nós precisamos colocar ali aquela essência que a moradia é algo que a família precisa. Ou então vou colocar uma estrada. Uma rodovia. Isso que eu ia te perguntar, o que tem a ver a estrada com o Ministério da Família? O que tem a ver uma rodovia? Aquilo tem que estar claro e evidente que é para o benefício da família, onde nós podemos escoar a nossa produção, gerar mais emprego e renda para a família, de modo que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque tem estrada que não chega a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. Então, todas as ações públicas de governo, Récio, terá que ter... Desculpa a risada, porque a gente tem que ir, né? É exatamente. É a realidade. A gente sabe. Aliás, Palmas, eu vi aqui mostrando esses 2 dias, quadras, e nós sabemos que tem asfaltado com toda a infraestrutura, mas não tem gente morando. Quer dizer, se tivesse um Ministério da Família, uma Secretaria da Família, aí, não tem família morando, não tem sentido construir isso. Acho que eu vou sair do Brasil. Entendeu? Ou eu vou acordar. Pode me beliscar. Olha, Récio, você pode ter certeza que isso é o que nos move. Pode ser sonho, eu sou um professor, e professor sonha muito. Mas eu queria dizer que eu sou engenheiro também, e sou mestre em engenharia, portanto, sei fazer cálculo e sou pé no chão. Graças a Deus eu venho compatibilizando na minha vida a formação de um pedagogo, de um gestor público, com a capacidade, o cálculo e a matemática de um engenheiro. Por isso eu queria dizer para você... pé no chão, né? O exatamente. Que não tiver pé no chão não é engenheiro. Exatamente. Então eu tenho essa formação que eu compatibilizo essas duas coisas. Por exemplo, eu tenho verificado, esses dias eu parei para fazer umas contas, de que se todas as promessas dos candidatos a prefeito de Palmas forem realizadas, nós vamos precisar de mais de 100 bilhões de reais para execução num período de 4 anos. Quer dizer, algo inatingível, porque essa prefeitura não tem orçamento para isso. Por isso que eu fico dizendo, a minha candidatura é para enquadrar. Eu quero discutir Palmas a partir de então, nos nossos debates, com os outros demais colegas candidatos, em cima de um orçamento de 700 milhões, que é o orçamento de 2003, e com certeza pode ter ainda frustração de receitas. Por que vai ter? A economia nossa no Brasil, a gente sabe que ela não está em bons momentos. Então nós podemos ter frustração. Nós temos um orçamento de 700 milhões. Eu quero discutir isso, onde 246 é para pagamento do servidor público. Quando nós tiramos a capacidade de pagamento da dívida da prefeitura, nós ficamos com pouco para investimento. Aí eu desafio. Esse é que é o desafio que nós temos que fazer ao cidadão, ao eleitor e aos candidatos. Deixa disso, candidato. Existe verba federal. Sem dúvida que existe verba federal. Mas nós precisamos exercitar, sem dúvida nenhuma, a capacidade do bom planejamento, da definição das prioridades para aplicar receitas e despesas. Valores, vamos falar um pouquinho de valores? Vamos. Já que o senhor defende essa bandeira, o teu partido também. O senhor concorda com o aborto em mulheres vítimas de estupro? Olha, é que eu digo para você, nós da democracia cristã, nós defendemos a vida. Eu disse para você, mesmo vítima de estupro? Defendemos a família. Olha, Récio, nós somos contra o aborto. Qualquer situação. Nossos princípios cristãos somos contra o aborto. Anencéfalo. Agora, nós não podemos trazer algum princípio religioso, né, que não possa levar para uma discussão nessa questão. Nós temos que discutir isso com a sociedade.
Eu digo para você abertamente, sou contra o aborto. Em qualquer circunstância, nós defendemos isso. Mas somos abertos a discutir com a sociedade e entendo que as pessoas que sofreram essa agressão, elas têm o direito de defender e de opinar o que é melhor para a vida delas. Então eu sou contra, respeito, mas colocaria enquanto um político para aquelas pessoas que sofreram essa tamanha agressão, que eu acho que essas agressões também é falta de políticas públicas de segurança, que leva as famílias a levar essa situação. Então tem uma série de atividades. Eu, pessoalmente, digo para você, enquanto uma figura e um democrata cristão que acredita nos princípios divinos, sou absolutamente contra o aborto. Agora, entendo perfeitamente que quem tem que decidir isso são aquelas pessoas que sofreram essas agressões. Elas têm que definir isso. Até porque Palmas também não está preparada para atender esse tipo de caso. Sem dúvida nenhuma. E o Brasil também. Eu acho que é uma discussão que nós precisamos fazer com muita responsabilidade, para que nós não possamos cometer injustiças maiores ainda do que, às vezes, se bem que uma injustiça com estupro não tem nem comparável, no meu ponto de vista. É um crime tão hediondo que, agora eu volto a dizer, se existem esses crimes é porque nós, a sociedade brasileira e os políticos, não fazemos a segurança das nossas famílias como deveria fazer. O senhor aprova a união homoafetiva? Olha, a união, eu digo, ela é uma sociedade. Eu acho que nós temos que ter a liberdade que as pessoas podem escolher a sociedade, mas não, como eu diria, aquilo que nós temos na Bíblia. Eu sou a favor daquilo que a Bíblia prega nesse sentido. Agora, enquanto uma sociedade, eu acho que se duas pessoas se juntam, independente do seu gênero, e constrói um patrimônio, constrói determinadas coisas, eles têm que ter essa questão sendo como uma sociedade que deveria se dividir, se as questões de herança, se as proteções sociais. Agora, como um princípio cristão, eu diria para você que nós pensamos diferente, nós pensamos aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia em nenhum momento diz e aprova essa união entre um homem com homem, uma mulher com mulher. Agora, enquanto uma sociedade e o respeito à liberdade, que eles constroem o seu patrimônio, eles têm que ter toda a responsabilidade civil de uma união que possa ser dividida, ter os mesmos direitos, essas coisas todas. Então não tem preconceito quanto a isso. Enquanto essa liberdade, ao ponto de até haver, adotar um filho, um casal homoafetivo, adotar um filho, o que o senhor pensa disso? Olha, nós precisamos, superar alguns preconceitos. Eu prefiro uma criança adotada por casais desse perfil do que abandonada na rua, passando fome e jogada nas traças do jeito que quiser. É claro que são situações. Agora, eu acho que nós temos mecanismos legais de buscar. E às vezes essa criança vai ser muito bem tratada, muito bem cuidada. Que às vezes, né, com seus próprios pais, às vezes não tem esse tratamento. Então nós não podemos ter preconceito quanto a uma ação, que eu diria, solidária e humana, de atendimento a uma criança na classe de adoção. Mas isso é contra a Bíblia, então? Olha, nós estamos falando de criação de pessoas. A Bíblia não diz que quem tem que criar uma criança é um homem ou uma mulher. Pode ser, às vezes, só um homem, como nós temos visto por aí. Às vezes é só uma mulher. Então, quando se trata de criar e criar bem e educar bem uma criança, eu não faço restrição nenhuma de gênero. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um homem junto com outro homem, pode ser uma mulher junto com outra mulher. Nós não fazemos preconceito quanto a isso. O senhor é a favor do ensino religioso nas escolas? Ora, as escolas têm que ser laicas, certo? Tem que ser laica. Então, eu vejo que o ensino religioso ele pode ser tendencioso. Então, nós temos as igrejas, as mais diversas igrejas, que nós podemos estabelecer isso. Agora, os princípios cristãos nós podemos, sim, divulgar em todos os cantos, principalmente nas escolas. Eu acho que quando se afasta dos princípios cristãos é que aparece a desagração da família e aí vem toda essa proliferação de desigualdades sociais, porque a desigualdade social é um princípio cristão que nós queremos só para nós e deixamos os outros na mão. Então, eu sou a favor de defender os princípios cristãos dentro das instituições, todas elas, seja escolares. Agora, quando se leva um princípio religioso, às vezes fica muito na evidência do professor, ou do diretor da escola, ou se a escola é ligada a uma determinada agremiação, a uma determinada igreja, defende aqueles princípios. Então ela deixa de ser laica. E aí passa a não respeitar, às vezes, o próprio cidadão nas suas escolhas. Mas é a que mais tem ensinado valores. E aí eu digo, quando a gente entra numa comparação, eu prefiro, se a questão é comparativa, de deixar nossas crianças abandonadas ao tráfico, eu prefiro elas na igreja, eu prefiro elas dentro de uma escola que ensina ensino religioso para agregar esses valores. Não tenham dúvida disso. Agora, eu defendo uma escola laica,
de modo que todas possam ter suas escolhas de acordo com a sua convicção, de acordo com suas crenças, né? O respeito à diversidade de seus pensamentos. Eu acho que a escola é para isso, porque nós não podemos fechar uma escola numa questão, ela tem que ser, a escola tem que ter diversidade de pensamentos. Agora, eu defendo que tem as igrejas hoje, que elas têm os seus espaços e que se constrói esses princípios religiosos. E podemos tratar esse tema na escola de maneira transversal, certo? Mas não induzindo a uma igreja tal ou outra. O que o senhor pensa a respeito da pena de morte, prisão perpétua? Eu acredito que o criminoso tem solução. Eu sou um educador. E se tu me pedir 10 oportunidades na vida, e você cair 10 vezes e me pedir 10 oportunidades, eu vou te dar. A 10ª oportunidade, 11ª. Então a minha convicção de formação de um educador é essa. Um cara que mata 10 pessoas, nós vamos dar tem solução. O que está falido no nosso sistema é por que levou a matar? Nós não fizemos a segurança necessária. Uma vez que cometeu-se um crime, que a sociedade sempre vai ter crimes. O que está falido é o nosso sistema penitenciário. Não dá, Récio. Não dá para a pessoa estuprar nossa filha e ele ir para uma prisão dentro da cidade e ainda receber um prato com arroz, feijão e um pedaço de carne e a nossa filha estuprada. E nós temos que pagar aquilo lá. Ele tem que trabalhar. O sistema penitenciário brasileiro está falido. Nós temos que colocar de modo que as pessoas que chegam ali, que cometeram seus crimes, eles possam se recuperar na integralidade. E só se recupera trabalhando. Então, a sociedade brasileira tem que repensar o seu sistema prisional. Mas o senhor é um professor e é conhecedor das matérias. A psiquiatria afirma que tem casos de psicopatas que não têm solução. Se isso for comprovado, a prisão perpétua para essas pessoas. O direito de tirar a vida, eu acho que é só o Criador que pode fazer isso. Eu não defendo pena de morte. Eu defendo um sistema prisional onde pode recuperar as pessoas. Esse que nós temos está falido. Não tem dinheiro. Temos dinheiro sim. O Brasil tem dinheiro para isso. Porque isso é uma questão prioritária. É que eu disse, é muito ruim nós sermos assaltados e ainda ter que pagar o arroz e o feijão para o preso. É muito ruim quando ele pode trabalhar e se recuperar e produzir. Um homem, a dignidade de um homem, a recuperação dele por algum crime, só trabalhando. Eu só acredito nisso. Eu não acredito em outras formas de colocar entre grades fechadas e ali. É claro que pessoas irrecuperáveis, eu acho que nós temos que manter um sistema fechado, de modo que ele não possa. Mas é uma questão de se é um psiquiatra, se ele tem um problema que é incurável, nós temos que tratar com os devidos, o fechamento dele, mas com o devido atenção necessária, porque aí passa a ser até um caso de saúde pública. Professor, vamos comemorar o IDEB? O IDEB? Depois, no próximo bloco. Tá bom. E não saia daí, a gente volta daqui a pouco entrevistando o professor Adail, candidato a prefeito de Palmas. Voltamos a falar com ele, professor Adail, candidato a prefeito de Palmas. Podemos comemorar o IDEB, não é, candidato? Olha, eu vejo que o IDEB, principalmente específico aqui de Palmas, que Palmas está no caminho certo. Mas nós precisamos fazer muitos ajustes ainda. Muitos ajustes, podem ser pequenos, mas extremamente significativos. Está no caminho certo. O projeto estrutural da Escola de Tempo Integral, eu diria que é o projeto do momento mais adequado. Agora, o projeto pedagógico precisa, as pessoas que estão trabalhando lá, os professores e servidores estão trabalhando e se estressando muito rápido, a carga horária é muito pesada e com um salário que ainda não é condizente com o trabalho que eles executam. Então, nós precisamos fazer esses ajustes para esse tipo. Agora, nós temos muito pouca escola de tempo integral na nossa cidade. Nós temos muito pouco, nós temos que levar o projeto de ensino integral. Eu faço essa pequena diferença, escola de tempo integral. Apenas tempo para ficar na escola? Não, nós queremos escola de ensino integral. Então, dá mudar esse viés pedagógico. E deixar os servidores dessas escolas, porque elas estão dando certo. Nós avançamos, mas precisamos avançar muito mais. O senhor falou de poucos funcionários, mas o senhor é craque em trabalhar com pouco e fazer muito. Sem dúvida nenhuma. Mas naquela estrutura, ela é muito boa, Récio. Ela não dá para funcionar só até às 18 horas, até às 18 horas. Nós precisamos levar aquela escola a funcionar pelo menos até 9 horas, 9h30 da noite. Nós precisamos usar aqueles espaços. Outra coisa que eu critico naquele projeto, que eu digo que é um pequeno ajuste, ao lado daquela escola, na sua própria estrutura, teria que ter uma grande creche. Que aí eu já levo meu filho, junto à população, já levo seu filho que tem até 3 anos, o de 4, o de 5, o de 6, o de 7,
o de 8 até fazer. Então ali precisa ainda de uma grande creche e ainda precisa de criar uns espaços para a expressão artística e cultural. Nós temos uma biblioteca, temos essas coisas, mas ainda falta aquele espaço para os nossos artistas, as expressões culturais lá. Então a escola carece de um espaço cultural, todas elas. Então a hora que nós completar estruturalmente esse projeto, nós vamos tornar os servidores estarem satisfeitos para cuidar das nossas crianças, da nossa educação infantil. Desde o seu primeiro mês de nascimento, porque hoje nossas mães e nossos pais precisam trabalhar e precisam dar creche, é inumano o que faz ainda em Palmas. Nós temos que cuidar da educação infantil como um todo, da educação básica. Está no caminho certo, mas precisamos avançar e muito ainda. Quando o senhor fala em corrupção na prefeitura, o senhor tem como provar isso que o senhor está falando? Olha, eu não falei de corrupção. Eu falo o que eu vi na imprensa e que são indícios claros e evidentes, né, que estão sendo apurados, que existem. Né? É dizer, algo que eu vi na imprensa e tudo. Não tenho nada que comprove que alguém está corrupto. Mas eu digo para você absolutamente. E isso eu participei, e, por exemplo, na questão do transporte coletivo. Eu assisti algo no transporte coletivo de quem determina o aumento, aprova o aumento, só tem 2 que pegam ônibus, dos 12 que decidem. Então tem algo que eu acho que falta um bom gerenciamento na prefeitura, constrói-se asfalto, no outro dia está se arrancando, falta definição de prioridades, do meu ponto de vista, tem um mau gerenciamento dos recursos, talvez aplique em alguns lugares e outros não, né? E com isso eu acho que se nós fizermos uma administração enxuta, uma gestão moderna, mais avançada, transparente, aberta, sabe o que eu faria numa licitação dessa do lixo? Eu chamaria o Ministério Público, os órgãos de controle, para me ajudar desde o edital até o seu final, de modo que não tivesse nenhuma suspeita. Na hora de licitar um transporte coletivo também, nós precisamos. Falam por aí que nós temos que quebrar o monopólio. A quebra pura e simples do monopólio não resolve. O que nós temos que fazer é canalizar todo o viés de um transporte coletivo, seja através de VLT, através de BRT, seja através dos nossos ônibus, com foco no patrão. E o patrão do transporte coletivo chama-se o usuário. Aquele coitado que sai lá do Taquarim pendurado para trabalhar na casa dos deputados, dos políticos. É esse cara que tem que demitir a empresa que não tem um transporte. Então nós temos que, o professor Dail, se tiver enquanto prefeito, eu vou fazer pesquisa nos pontos de ônibus. Não interessa a empresa terá que ter vinda por um processo licitatório como manda a lei. Mas eu vou dizer, se 60% do cidadão que usa o transporte disser que está insatisfeito, eu te tiro. Vai ser cláusula da nossa concessão. Porque o prefeito é um gerente, e ele tem que gerenciar com foco no usuário. Então são coisas que eu acho que focam a empresa, focam os lucros, focam outras coisas e deixam o usuário. Eu também não admitirei, enquanto prefeito, que o usuário do transporte coletivo, aquele que ganha menos, que é mais carente, que ele paga que na tarifa está embutido. O policial não paga, o estudante também não paga, o idoso não paga, e tudo isso vai para a costa do usuário. Então, nós temos que colocar tudo isso. Eu acho que o estudante tem que ir para a escola gratuitamente. Um país como o nosso precisa ir gratuitamente. Mas quem tem que pagar é todos, e não somente aquele. Então, o foco nosso é nessa direção. Com base no que o senhor disse num debate recente, os problemas de Palmas estão resumidos em apenas 10%? Você fala... O senhor disse num debate no Marista de que se 10% dos problemas de Palmas estivessem cumpridos, feitos, resolvidos, estaria tudo tranquilo. Eu não sei qual foi essa interpretação. O que eu disse lá é que se 10% das propostas dos candidatos fossem executadas, os problemas de Palmas estavam resolvidos. Então a interpretação é o contrário. Se eu manifestei dessa forma, o correto eu quis dizer e estou reafirmando, que se 10% das promessas dos candidatos, se fossem executadas, Palmas estaria muito bem. Então está fácil resolver? Eu diria que não, porque quando eu digo, se você colocar no papel, porque para executar e resolver os problemas precisa de dinheiro, precisa de orçamento. E quando você coloca todas as posições de cada candidato no papel, eles extrapolam em milhões, aliás, em bilhões, quanto custa um metro quadrado de asfalto? Asfaltar quantas quadras? E aí eu faço essa reflexão com o eleitor. Eleitor, pergunte quantos candidatos têm dinheiro para investir no orçamento da prefeitura, ver a capacidade de endividamento e de pagamento, que não é só de endividamento, é de pagamento da prefeitura, e ver qual é o orçamento, para vocês perceberem que muitos candidatos não têm a consciência de estar prometendo coisa que não vão realizar, como fizeram ao longo desses 20 anos, e levaram Palmas a ser uma cidade bonita, do jeito que está, mas com um mau planejamento, que tem aí um alagamento total, são 29 quadras sem asfalto, uma carência imensa. Fala para o seu candidato, colocar no papel
quanto que ele tem para gastar do orçamento da prefeitura. O professor daí é pé no chão. Vai trabalhar dentro do orçamento, da capacidade de bons projetos que vamos elaborar. E aí demonstrei isso na gestão da escola técnica. Eu peguei uma escola com o menor orçamento proporcional do país e coloquei ela entre as 10 melhores e também do orçamento. O senhor já disse isso. Em quem que o senhor votaria nesta campanha caso o senhor não fosse candidato? Olha, o raciocínio que faço, dentro desse processo, é que eu digo, tem candidato gastando 5, 10, 20 milhões. Isso oficialmente, que estão se declarando e a gente percebe por aí, contratando milhões de pessoas na cidade. Esses candidatos não terão meu voto. Não terão. Mesmo que, e também com proposta. Então eu vejo 4 corajosos, do qual eu me incluo nesse. O Abelardo, o Fábio Ribeiro, o doutor Luciano e minha pessoa. Corajosos para levar propostas diferenciadas do que estão aí. Em quem o senhor votaria? O senhor está pensando? Eu diria para você hoje que nós estamos pensando, mas eu tenho uma tenderia a votar em um candidato do perfil do Fábio Ribeiro, do Luciano e até mesmo do Abelardo. Quando eu falo até mesmo do Abelardo, é porque o Abelardo precisa dizer algo mais para a sociedade, que ele tem conteúdo para isso. Agora eu diria para você que eu estaria entre esses 2 candidatos, que dentre os 4 corajosos, se eu não tivesse candidato, eu acho que eu teria um perfil do Fábio Ribeiro ou do Luciano. Daqui até lá, até dia 7 de outubro, eu optaria por um desses 2. Não, o senhor vai ter que falar um nome. Em quem o senhor votaria caso não fosse candidato? Todos falaram. Hécio, um dos princípios democráticos é o direito do eleitor se resguardar até na urna. Eu diria que as propostas desses... O senhor anularia o voto? Não anularia. Eu estaria entre esses 3 candidatos. Não, o senhor tem que falar. O senhor não sai da Band sem responder essa pergunta. Com foco, eu diria para você que eu estaria muito mais com foco entre essas 2 candidaturas, pelo perfil, a coragem de se colocar dentro do processo, tentando diferenciar. Eu digo para você, sinceramente, eu hoje não teria condições de dizer em quem eu votaria. Acho sim, o perfil senhor. Do Fábio Ribeiro, o perfil do Luciano, são candidatos que eu acho que está no mesmo patamar da nossa candidatura e também do Abelardo. Então nós estaremos indecisos nesse contexto. Não, o senhor tem, porque o senhor é um professor, é conhecedor, conhece todos os candidatos. Cita um nome em quem o senhor votaria. Então, para atender você, que tem nos recebido muito com essa elegância e que tem dado essa oportunidade, eu diria para você, Hécio, eu afunilharia nessas 2 candidaturas, dia 7 de outubro, eu faria uma opção, queria analisar mais o desempenho pessoal desses 2 candidatos, o Luciano e o Fábio Ribeiro. Eu queria analisar o perfil e o desempenho. Hoje os 2 estariam empatados, sinceramente. O senhor não conseguiu ainda diferenciar os 2? Eu preciso ver quem é que deslancha mais do ponto de vista da concepção das suas candidaturas, da coragem das suas candidaturas, de colocar à frente esses grandes endinheirados que tem aí. Eu diria para você que agora eu quero ver o desempenho. Eles estão empatados do meu ponto de vista. Eu queria ver o desempenho deles na questão pessoal, da meritocracia do próprio candidato, de compatibilizar capacidade técnica com capacidade política para estar à frente da Prefeitura de Palmas. Mas nesses 2 eu daria um voto, sem dúvida. Eu, comparativamente com os 3 candidatos grandes que estão aí, eu diria para você, nesses 3, eu teria uma dificuldade imensa de votar. Imensa mesmo, muito grande. Não diria que não voto, porque eu digo para você, eu não votaria nulo tudo. Posso votar em qualquer um. Mas hoje eu diria para vocês que tem 3 candidatos, que a dificuldade seria 99% de chance de eu não votar. E nesses 2, eu acho que eles têm um perfil, têm a coragem e podem, daqui para frente, eu quero ver a análise nos debates. Eu quero ver que a Band faça mais um debate para mim poder decidir em quem dos 2 eu votaria. Não teremos mais debate. Nosso debate está aqui. Quem sabe poderia proporcionar, né? Os outros candidatos já falaram. Falaram. Mas eu diria, nessa fase estou indeciso. Mas qual que é o que mais politicamente te aproxima mais? Você fala... Entre o Fábio e o Dr. Luciano. Olha, eu não fiz essa análise, de quem mais aproxima politicamente, porque nós... Em termos de partido, por exemplo? Todos estão em partidos, eu diria... PTB tem uma certa história. O PRP... Eu diria assim, como o nosso partido tem umas diferenças muito grandes, né? Também o PSOL tem uma diferença enorme, né? Eles não coligam com ninguém, né? Nós somos mais flexíveis. Eu não queria diferenciar por partidos, porque nós temos uma legislação, um sistema político muito fraco. Mas é o partido que rege esse país, né? Não são as pessoas. Eu tenho uma ideia, deveria ser, mas não é. As pessoas votam e escolhem os políticos pelas pessoas. Eu também concordo com isso. Ou pelo seu poder econômico e capacidade de levar
proposta via o poder econômico. Mas ele não consegue, o partido influencia demais. Eu diria que no sistema político brasileiro nós estamos vamos para mais, já quase 30 partidos. Né? E nós temos, o que vimos em Palmas, por exemplo, um ajuntamento de partidos contrários, que lutavam bravamente em todos os seus ideais contrários e fizeram ajuntamento. É algo que eu protesto veementemente. Tiraram no Tocantins a oportunidade da diversidade de ideias políticas partidárias. Por isso a gente percebe-se adversários históricos, num passe de mágica, em convenção, vira amigos de primeira hora. Isso para mim é vergonhoso, não deveria existir. Eu acho que as pessoas tinham que passar por uma imersão primeiro para mudar de ideias nesse contexto, porque eram radicalmente opostos. Palmas está sofrendo um prejuízo político e de propostas e ideias por esse ajuntamento de pessoas que, historicamente, adversários de momento se reúnem. Eu desconfio muito disso, Récio. Muito disso. Eu acho que esse ajuntamento de pessoas não é para o bem de Palmas, é para a conveniência pessoal desses políticos e dessas agremiações partidárias, dessas forças políticas. Não é para resolver os problemas. Eu tenho muito medo que leve a prefeitura apenas como um negócio, como uma cachoeira, como nós vimos por aí. Porque eu não entendo. Por isso, nosso partido ficou sozinho, certo? Discutimos com todas as forças políticas. Nenhuma tiveram coragem de sentar conosco e discutir, por exemplo, a criação de uma Secretaria da Família, que me levava de graça se implementasse no programa. Certo? De graça, se tivesse discutido ideias conosco. Por isso, nosso partido é diferente de alguns, como eu respeito muito o pessoal, que não coliga com ninguém. Nós coligamos. Mas precisamos convencer no campo das ideias, no campo das propostas. É preciso. Eu estou no PSDC e disse para o meu partido que se não tivesse uma bandeira, eu não estaria politicamente, partidariamente atuando. Né? Candidato, parabéns. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Passou pelo crivo aqui da Band. Eu agradeço e espero mais oportunidades como essa. E eu fico por aqui. O nosso muito obrigado pela sua grande audiência e cuidado com o seu voto. Ele pode se voltar contra você. Band Eleições 2012, Band Jornalismo com credibilidade.